Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula, só que antes disso, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta. Seu comentário é muito importante para nós. Vamos lá? Nós estamos falando um transcorrer histórico da filosofia, da história do pensamento e da história da igreja, de certa forma. Nós vamos entrar agora no período da filosofia moderna. Vamos tratar uma filosofia que está mais fundamentada ali no século XIV a século XVI. Ela também é chamada de renascentismo. Alguns dizem que ela vai até o século XVIII, mas nós ficamos no máximo aí até o século XVI. Ainda ou embora que outros historiadores estiquem um pouco mais o prazo dela. Esse período esticado aí iria até o iluminismo, mais ou menos. Mas a gente não trata desta forma. Preferimos entender que o renascentismo se deu aí no máximo até o século XIV, XV ou XVI para alguns, como dizem alguns autores. A filosofia moderna, ela começa então aí no renascentismo. E ela é uma passagem da cultura medieval para uma cultura renascentista. É um movimento forte na Itália. Ocorre uma decadência dos sistemas econômicos feudais. O feudalismo começa a entrar em uma decadência muito grande. As crueldades vividas nos feudos, os abusos dos senhores feudais fizeram com que as pessoas buscassem uma outra possibilidade de vida, buscassem outros caminhos para melhorar a sua vida. A vida do homem da Idade Média estava totalmente ligada à fé católica. É preciso lembrar desse aspecto. A igreja, então, era detentora de todo o saber. O conhecimento estava delimitado apenas a monges e padres. Fora isso, alguns poucos aristocratas eram estudados, tinham acesso a livros e algum conhecimento. O livro Em Nome da Rosa, do autor Umberto Eco, virou um filme. É um belo exemplo a este momento, este período, onde traça alguns monges ali dentro de um monastério onde ocorrem alguns crimes. E eles têm uma enorme povo, enquanto padece em ignorância, em fome e miséria, os padres, os frades ali, os monges ficam em pesquisas profundas, estudando, conhecendo aqueles livros, traduzindo para outras línguas. Vale olhar essa obra. É nesse período que o antropocentrismo ganha notoriedade. Período que foca no homem e em suas vontades, como meio para responder às questões existenciais do homem. Quem sou, de onde vim, para onde vou? Isso não está muito em voga. Não existe um interesse de fato do homem da Idade Média mais nessas questões. Agora o foco está nos estudos, na razão, no próprio indivíduo, no que ele pode produzir. Não existe uma preocupação mais com a igreja, não existe mais um pensamento voltado só para a teologia, só para o conhecimento de Deus. Agora os homens estão de algum modo tentando se desvincular desse pensamento delimitado à Igreja Católica Romana. É nesse período também que nós temos a Reforma Protestante, algo que nós vamos tratar um pouco mais para frente, ali do século XVI. Vamos falar um pouco mais em uma outra oportunidade. Mas calma lá, não é que a igreja tenha perdido todo o seu poder, pelo contrário. Neste tempo ocorre uma ampla disseminação de conhecimento. É neste período que os conhecimentos então vão se chocar com a igreja. Claro que em alguns lugares estratégicos, alguns monarcas conseguiram, de certa forma, romper com a igreja ou tomar o poder político de certas localidades que estavam sob poder da igreja de volta para si. A Europa viveu um ambiente de crise de saúde em meados do século XIV. A peste negra dizimou inúmeras vidas. Vivemos dias do Covid-19, tem nos arremetido a tragédias de saúde, tal qual ocorreu na passagem da Idade Média para o Renascentismo. Estes são momentos onde micro-organismos mudam as nossas vidas. O homem que se vê tão poderoso, tão imbatível, intocável muitas das vezes no seu orgulho, confiante no seu poder, nas suas riquezas, nessas horas não consegue, com a sua riqueza, com o seu poder, fugir da dura realidade que se apresenta na humanidade. Esses micro-organismos mudaram a vida das pessoas na Idade Média e de certa forma estão mudando as nossas vidas hoje. Milhões de pessoas morreram por causa da peste negra. A Rota da Seda é acusada como culpada por este acontecimento. Navios iam e vinham para a China e lá ocorreu uma grande praga
de ratos e carrapatos. Marinheiros, navegadores foram alastrando nos portos italianos esta doença. Essa doença matava em 5 dias, assim que constatados os primeiros sintomas. A morte, de certo, era um descanso até os infectados, pois o sofrimento era terrível ao infectado. Imagine o enfermo se tratando com coisas das quais nós hoje nos perguntamos por que eles faziam isso. Se tratavam com vinagre, com urina sobre as enfermidades ou coisa do tipo. A medicina era precária, não havia medicamentos adequados. Então, o que eles podiam ter acesso por conta de uma medicina precária, eles usavam para tentar salvarem as suas vidas. O desespero levava muitos a cometerem insanidades. O desespero fez com que a igreja, de certa forma, culpasse as pessoas por pecado, por estarem vivendo em pecado, e cometeram então um crime atroz, do qual a igreja hoje é muitas das vezes acusada. A fogueira foi usada para matar os pecadores na Inquisição. O problema dessa enfermidade ou desse período também é que os animais eram contaminados e de igual modo também morriam. Então nós temos uma crise aí circunstancial, uma crise realmente em grandes proporções para o homem, para a humanidade, para a sociedade, para a Europa. É estimado pelos estudiosos que cerca de metade da população mundial morreu neste período, nessa peste negra. Se animais também morriam, imagine, você tem somado a própria enfermidade, a fome e a miséria, porque os animais produzem ou produziriam o alimento para os homens. A estimativa é que 30 a 70% da população da Europa morreu. Seria cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Então é neste ambiente que surge, ou saindo deste ambiente para o novo, que surge o renascentismo. Algumas características dessa época. Nós temos o antropocentrismo, o homem protagonista da história, centro do mundo. Uma outra característica muito forte durante esse período é o hedonismo, que tem evidência justamente por causa do homem estar no primeiro lugar, no foco das paixões terrenas. Os homens estão em busca de um novo prazer, de prazeres, e esses prazeres muitas das vezes não têm limites. O racionalismo também é um pensamento recorrente muito importante durante esse período. O racionalismo põe em pauta a razão humana como centro das pesquisas, o universo do homem, a relação do homem como centro das pesquisas, a razão humana, método científico estabelecido como observação, experimentos, teoria heliocentrista. Copérnico diz que a Terra não é o centro do mundo, do universo, como se cria durante a Idade Média, mas que o Sol seria o centro e todos os planetas giravam em torno dele. O naturalismo também surge nesse período, marca a relação do homem ao seu meio, ao meio ambiente, e é um resultado das pesquisas científicas que contribuíram inicialmente com a descoberta de ecossistemas e o seu funcionamento. Essas descobertas, de certo, foram importantes. Ocorre um certo otimismo. Isso traz para a Europa um otimismo, pode-se assim dizer. Eles estavam descobrindo coisas por sua aparente capacidade. O homem não estava dependendo mais apenas da igreja, e a partir de um pensamento do próprio homem, não teocêntrico, eles estavam buscando explicações para a vida. Eles estavam, de algum modo, se libertando das prisões impostas intelectualmente pela Igreja Católica. Lembre-se do livro ou do filme Em Nome da Rosa. O progresso social, as melhorias sociais, elas vão ocorrendo. O serviço social ocorre também ali no renascentismo. Mas também existe um forte individualismo. Os homens se tornam também alguns muito individuais e buscam o seu próprio bem. Não existe aquela preocupação do coletivo. Se existe progresso social e melhorias dos serviços, é porque este homem individual, de alguma forma, por estar com condições e riquezas financeiras, de algum modo acaba por melhorar o seu ambiente, porque assim ele vive melhor e a sua família tem mais conforto. As grandes navegações marcam essa época, fazendo com que as ideias do renascentismo sejam rapidamente disseminadas. Nesse período surgem nomes importantíssimos na arte e na cultura. Ali no século XVI, por assim dizer, nós temos então uma marca de nomes que até hoje fazem e promovem
o conhecimento e o saber. Nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante, Camões, Galileu Galilei, Copérnico, Gutenberg, que seria descobridor da imprensa, trouxe ao mundo então essa condição, essa capacidade de impressão de livros. Surge a figura dos mecenas, que é muito importante também para essa expansão. Os mecenas eram homens ricos, famílias ricas, que patrocinavam pessoas para que eles fossem estudar, para que assim então a ciência fosse fomentada. De alguma forma isso era interesse total dos ricos, que queriam deixar de pagar os grandes tributos à Igreja Católica, de certa forma, patrocinando a ciência, os mecenas, descobrindo qualquer coisa que de certa forma se opusesse ao conhecimento régio católico romano. Eles então estariam mais do que nunca tendo respaldos para se desvincular da Igreja Católica. Alguns pensadores importantes dessa época, nós podemos falar em René Descartes e em Nicolau Maquiavel. Veja a animação sobre René Descartes. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bikman, Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria. Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma. Como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade. Tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na busca da premissa da evidência, Descartes propunha o exercício da dúvida metódica, radical, hiperbólica como método até o nível do absurdo, quando a própria dúvida forneceria então a verdade indubitável.
O primeiro era nunca aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não aceitar nada nos meus juízos, senão o que se me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de o colocar em dúvida. Depois de eleger a evidência, Descartes sugeria dividir em partes tantas quantas necessárias para a análise. E então, colocar os conhecimentos em uma certa ordem, dos mais simples aos mais complexos. Era a ordenação. E o último, fazer sempre enumerações completas e revisões gerais para nada omitir. A concepção de mundo e de homem de Descartes se baseava no que ficou conhecido como dualismo cartesiano. A divisão da natureza em dois domínios opostos, o da mente ou espírito, que ele chamou de recogitans, a coisa pensante, consciente de si, livre e sem dimensão espacial, e o da matéria, que ele chamou de re-extensa, a coisa extensa, isso é, a material, mensurável, espacial, sem consciência e mecanicamente determinada. Deus, para Descartes, representava a ponte entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo objetivo da verdade científica. A mente e a matéria são criações de Deus, um ser perfeito e legitimador das evidências verdadeiras da razão. Quando a razão atinge a ideia clara e distinta, fala por Deus, seu autor primeiro. Em sua premissa mais famosa, evidência número 1, que fundamenta todo o raciocínio cartesiano, Descartes exercita a dúvida até atingir o seu ápice. Notei que, enquanto tentava supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, eu estou pensando, portanto eu existo, era tão firme e certa, decidi que poderia aceitá-la como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Já Nicolau Maquiavel escreve uma obra que é muito lida até para os dias atuais. Ele escreve O Príncipe. Nessa obra ele traz uma visão sobre a política. Ele nasce em Florença em 1469, teórico político, era um funcionário público da chancelaria de Florença. Nos anos da República, ele está justamente entre os dois períodos. Quando ainda era monarquia, ele vê nascer a República. Esse período de República durou uns 30 a 40 anos. E eles são interrompidos pelos Médicis, que voltam ao poder em 1512. Ele é exilado, escreve então a sua obra O Príncipe até 1519. Ele está fora de Florença e tenta se reaproximar dos monarcas Médici. Ele dedica a obra ao príncipe Lourenço II de Médici. É claro que nesse livro ele defende a monarquia e por defender a monarquia ele é convidado novamente a viver em Florença. E ele é convidado pelos Médici a escrever a história da cidade de Florença. Algumas ideias defendidas por Nicolau Maquiavel são tais: conhecer a sua capacidade para não ser dominado por outros. No caso, o poder da igreja, por exemplo, seria importante conhecer o seu poder, a sua capacidade, para você ver até onde pode haver a resistência, para que outro não te domine, para que outros grupos não te dominem. Então era importante que o monarca conhecesse o poder da sua cidade, da sua população. Para ele nada era eterno ou metafísico. Nada pode estar sobre o governo, nada pode estar sobre o monarca, nada, nenhum tipo de pensamento metafísico de um ser superior governando, nada eterno, sendo o próprio Deus, o Deus eterno, a ideia divina governando o monarca. O monarca deveria conhecer o seu poder e ser ele o único governante dos homens da cidade. Fala especialmente sobre política e poder. Essa obra é dedicada a este pensamento. Ele fala também da capacidade de enganar. Engano como uma ferramenta social. Estamos no conjunto de valores, de defesas, de sonhos que se realizam ou não. Por isso, ele defende que existe uma série de pactos entre as muitas esferas sociais. O casal realiza um pacto, o Estado com o povo. O religioso realiza um pacto com o golpista, segundo Maquiavel. Tudo para dizer que lidamos com expectativas de grupos e pessoas, de um lado ou de outro.
Enganos seriam as expectativas não cumpridas para ele. Uma forma de engano para ele era dizer que não participamos de política. Se você já ouviu alguém que fala isso, diz: ah não, política não faz parte da minha vida, eu ignoro essa política. Para Maquiavel, essa pessoa está se enganando, porque como um indivíduo que vive em sociedade e que é, de certa forma, influenciado ou mesmo manipulado pelas decisões dos governantes. Então, para ele, isso é uma forma de engano. A política é uma parte integrante da vida do indivíduo. Basta ver o que vivemos na atualidade, como já tratamos. A política em ação contra essa enfermidade, o Covid-19, tem agradado a alguns e desagradado a outros. Alguns são a favor de ficar em casa, outros não, porque passam necessidade sem o seu emprego, dependendo exclusivamente, às vezes, de um trabalho informal, como um vendedor de rua. Então nós somos, de fato, impactados diretamente por decisões políticas. Para Maquiavel, engana-se o homem que diz que não quer saber de política. Se vivemos em sociedade, já pensamos politicamente. Buscar o sentido lógico desta vida em comunidade é algo importante para Maquiavel. Ao invés de se degladiar porque nos organizamos assim, deveria ser a pergunta. Por que devemos fazer as coisas dessa forma? Por que as pessoas se organizavam daquele modo antigamente? Para ele é preciso pensar a organização. Ele defendia a crueldade, de certa forma, para se manter os súditos unidos. Esse príncipe é mais piedoso do que os que agem com muita clemência e deixam acontecer desordem que resultam em assassinatos e rapinagem. Parece que ele estava vivendo os dias atuais, né? Algumas revoltas justamente acabam em confusão, em quebradeira, em rapinagem e até pessoas morrem. Maquiavel então defendia que o príncipe deveria com mão forte agir e não permitir que houvesse esses tipos de sentimentos ou de revoluções na cidade. Por ele ter um pulso forte, seria mais apto ao seu governo e seria menos cruel ele agir com dura cerviz, ele agir com dureza. A política é a disputa pela glória, segundo Maquiavel. Para ele, nela os homens buscam ser reconhecidos. A política não tem um viés para a promoção do homem, senão para o reconhecimento do monarca. Ele busca nesta esfera, por meio do seu trabalho, a sua honra. Ele busca fazer com que tenhamos aproximação com a vontade de aparentar ser mais do que é a vanglória, e a honra faz com que os homens se aproximem dessa aparência, e é por conta da glória, do orgulho, que os homens buscam e têm essa necessidade de quererem de algum modo serem reconhecidos. Isso nos faz lembrar a instrução da palavra de Deus para não nos termos em demasia. Provérbios 3:37 mesmo, que diz que não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Glórias, honra, fama, o pior que pode acontecer para um estadista é a infâmia, segundo Maquiavel. Ele faz uma alegoria, inclusive, entre a montanha e a planície, e ele fala que o governante tem que ser como a montanha, e que para conhecer a planície é preciso subir e estar no alto da montanha, para de lá observar e ver o seu território e, de fato, quem são aqueles que estão abaixo dele. Todos esses pensamentos surgem de um anseio. Nós podemos claramente ver que existe uma desilusão da humanidade neste período com a Igreja Católica, com o divino, com Deus, e é uma busca natural dos homens agora encontrar de algum modo uma esperança. Quando você vê metade da população mundial morrer e a Igreja, aparentemente que deveria de algum modo trazer consolo e respostas aos corações dos homens, buscavam culpados, pecadores e os sacrificavam, os condenavam à morte. Isso faz com que o homem que é homo-religiosos, como diria Calvino, que é alguém que tem em si a semente da religião, que tem os sensus divinitatis, o senso de divindade naturalmente implantado no seu genoma, no seu código, no seu DNA, isso é natural ao homem, faz com que então certos homens, como os que falamos ou trouxemos aqui um pouco do seu pensamento, procurem se apartar cada vez mais da ideia de um Deus criador. Aquilo que está em nosso coração, aquilo que amamos, aquilo que o nosso coração está amarrado, diz quem nós somos, de fato. E esses homens estavam presos
presos à desesperança. Esses homens estavam presos ao medo, ao temor. E isso faz com que o homem busque em inúmeras outras coisas o seu Deus. A razão vira para alguns o seu Deus. O pensamento científico tem se tornado o Deus de muitos homens em nossa modernidade, em dias atuais. O totem, Deus, muitas das vezes está sendo posto como a ciência, a razão, a lógica. Nós podemos perceber uma dicotomização da vida. O que é sacro ou o que é fé. Se a igreja tinha de algum modo essa unidade, não havia separação. Agora, nesse período, eles afastam o que é sacro, o que é sagrado, o que é religioso e o que é ciência. A fé, ela é dissuadida da razão. A fé, ela se torna dissuadida da lógica. A fé, ela não faz parte mais da ciência. Isso é um erro, claro, um erro crasso. Não há como fazer ciência sem que Deus não ilumine a mente do homem, não capacite o homem a descobrir. Nós entendemos que os métodos científicos, por mais perspicazes, eles só alcançam o objetivo que alcançam porque Deus está iluminando a mente humana. Apenas quando o assunto fé é abordado, alguns homens costumam dizer: eu tenho fé. Isso mostra o que está em nosso coração. Existem pessoas que de algum modo passam toda uma semana, meses, dias lidando com inúmeras coisas do seu trabalho, desenvolvendo as suas relações, e Deus de algum modo tem um espaço na vida dele. É para falar de Deus? Legal, eu acho Deus legal. Deus é uma coisa importante, interessante, mas o assunto morre ali. Aprendemos a deixar Deus em uma casinha no fundo do quarto, onde tem um espaço em meu coração para falar de Deus de algum modo. Deus já não faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, porque nós fomos abrindo precedentes e espaço para tantas outras coisas na nossa vida. Recreações, atividades. Abrimos precedentes em nossas vidas para o conforto, passeios. E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, elas não são, mas devemos nos lembrar que Cristo deve ser a primazia nas nossas vidas. Mesmo os estudos, a racionalidade, a ciência, que muitas das vezes ofertam ao homem uma melhor condição de vida, não é nela que devemos confiar. Está aí, um pequeno vírus virou o mundo de cabeça para baixo novamente, tal qual aconteceu na Idade Média. Parece que nós voltamos à Idade Média. Os homens não estão conseguindo dar conta disso. A ciência não está conseguindo dar solução exata para esse vírus. Um pequeno ser, um ser visto apenas microscopicamente, está conseguindo abater esse grande ego do homem. Por isso, precisamos confiar em Deus. A razão da nossa vida é Deus. A nossa fé, ela é racional, sim. Ela é racional porque ela diz que pela fé nós confiamos no Senhor. Nós não dissuadimos Deus da razão. E a própria razão, o Deus ciência, não consegue dar todas as respostas que o homem busca. Você consegue perceber que desde os gregos nós viemos falando quem sou, de onde vim, para onde vou, e o homem permanece procurando essas respostas. Ao fazerem ciência, ao viverem ciência, ao pesquisarem a ciência, eles estão pesquisando meios de solucionar essa grande pergunta existencial, porque querem vencer a morte, querem fazer com que as enfermidades sejam superadas pelas drogas e remédios, querem então trazer cura para aqueles que sofrem. O homem está constantemente imbuído dessas pesquisas, imbuído dessa busca pela razão existencial. O coração necessariamente é apegado a alguma coisa, e o homem até pode dizer: eu não tenho Deus, eu sou um cientista, mas tudo aquilo pelo qual o coração se apega é o Deus de alguém. A própria palavra nos diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ele é capaz de viver e de morrer por esse tesouro. Nosso coração é necessariamente apegado a alguma coisa, e essa alguma coisa pode ser até um conceito filosófico, um conceito teológico distorcido, ou um conceito científico, que o mundo veio de uma explosão, que o mundo veio de uma evolução natural, de uma ameba, de um ser unicelular que virou outra coisa e foi evoluindo gradativamente. Isso demonstra a idolatria do nosso coração. Eles dizem que não há absoluto, não existe absoluto, e nós perguntamos a esses homens: você tem certeza disso? Você está disposto a morrer por isso? E alguns dizem sim. Então como que isso não é um absoluto a ponto de levá-lo à morte? É absoluto ou é relativo? A relativização é trazida à tona nessa época, e eles relativizam inclusive os milagres, relativizam inclusive os feitos de Cristo Jesus.
Vamos meditar na palavra e ver um texto onde foi tentado por alguns uma relativização, mas nós entendemos bem que o poder de Deus ali se manifesta. Bom, antes de entrarmos na leitura do texto, vamos rememorar algumas coisas interessantes sobre esse período renascentista, mais precisamente sobre a figura de Descartes, ou de Descartes. Descartes ele buscou a verdade universal pela dúvida. O método científico trabalha muito com a dúvida e de forma metódica, alguns acreditam que essa verdade é definitiva, que a ciência detém a verdade absoluta. A razão hoje tem nos levado a um cientificismo. Cientificismo virou praticamente uma religião para algumas pessoas. Não somos contra a razão, não somos contra a lógica. Ela não é dissuadida de Deus. Essa é a grande questão para nós. E nem a fé é dissuadida de uma razão, de uma racionalidade. Deus é quem permite o homem ter todo o conhecimento, toda a sabedoria, porque ela emana de Deus. E Deus deu ao homem o conhecimento, a sabedoria, a ciência, para que o homem pudesse melhorar a sua vida, pudesse criar. Ele disse ao homem que ele cultivasse a terra. E isso é dar ao homem, de certa forma, um poder invencional de criar, de fazer as coisas, de descobrir as coisas. O problema é que o renascentismo parece criar um cientificismo e dizer que a ciência repousa apenas sobre abordagens experimentais. Só há razão e lógica para estes cientistas dentro do empirismo, dentro de uma prática. Qualquer conhecimento que se adquire fora deste padrão, para eles não é aceito ou não é preponderante tanto quanto a ciência. Monopolizam de certa forma o conhecimento. São pessoas que se inflam muitas das vezes, se enchem de pressuposições para atacar a religião. Entendem apenas a ciência por um viés prático. Aquilo que é reproduzido em laboratório é ciência, o restante é negado, é ignorado. É interessante que em uma determinada situação, quando conversava com um grupo de cientistas e uma pessoa se dirigiu a mim como cientista. Ah, você é cientista? E uma outra pessoa que é cientista, empirista de laboratório falou, não, mas ele não é cientista. E eu parei para pensar nesse conceito e vi que o conceito dele na verdade está totalmente ligado a esse conceito empiricista de ciência prática. Só é ciência aquilo que é prática. Ora, eu já fiz iniciações científicas, pesquisas, estudo, estou ligado a uma ciência que é chamada a ciência teológica ou propriamente da pedagogia da educação, e eu não sou um cientista. Talvez não seja cientista, mas faço de alguma forma ciência. Talvez você faça ciência, viva a ciência mesmo na cozinha da sua casa. Contudo, o arrogo dos cientistas, que são filhos desse pensamento de Descartes, de buscar uma verdade universal pelo método científico, é de que apenas eles vivem ciência, de que todas as outras pessoas não praticam e não estão ligadas à ciência, mesmo o seu conhecimento histórico, filosófico ou qualquer outro tipo de conhecimento, para eles não é ciência, é um cientificismo, é uma exacerbada elevação do conhecimento científico em desprezo a todos os outros, os demais. São três pilares, a gente pode, por assim dizer, que essa ciência se estabelece. Ao menosprezar outros, eles se estabelecem aí sobre esses três pilares. O primeiro poderia ser a ciência que, de algum modo, rejeita a religião. Então, a ciência tem esse pilar clássico de rejeitar tudo aquilo que é religioso e dizer que isso não é assim. Outro é que a ciência, de algum modo, ela explica a religião. Ela tenta explicar a religião justamente por aspectos psicológicos, evolucionistas. Dizer que a necessidade de fé é uma carência psicológica do indivíduo, é um aprisionamento psicológico do indivíduo. Ou mesmo dizer que a evolução demonstrou ou demonstra que o homem, na verdade, não vem dessa narrativa criacionista. Então eles tentam desmerecer, de algum modo, pela ciência, a nossa compreensão de formação do mundo, de Deus, de fé. Esses são alguns dos pilares que os cientificistas usam para desmerecer a fé. Um outro pode ser a religião é má. Eles indicam a maldade da religião ou os malefícios que uma religião pode causar. Pode-se usar aí o próprio exemplo da Idade Média, a decadência de alguns atos da igreja, onde historicamente alguns cientificistas justamente apontam para dizer que a igreja ceifou vidas e não levam em consideração o aspecto homem neste momento de estar à frente da igreja e o homem de algum modo ter corrompido aquilo que Deus havia inicialmente mandado apóstolos, que era pregar o evangelho, fundamentar e estabelecer a igreja na palavra, firme na palavra.
A partir do momento que isso ficou na mão dos apóstolos, prosperou de certa forma nos seus primeiros séculos, mas houve um corrompimento natural na história da igreja, como nós bem sabemos. Vale salientar uma questão, que quando nós medimos ciência, sabedoria, razão, lógica, apenas pela ótica, cosmovisão da ciência empírica e empiricista de laboratório, nós estamos desprezando os outros conhecimentos. Isso não deve ocorrer. Não se deve medir coeficiente de inteligência. Hoje existem múltiplas inteligências. Outro dia eu escutava alguém que de alguma forma falava que a igreja de certa forma desprezou esse conhecimento científico e abandonou essa prática do saber, e que isso de certa forma era culpa nossa por não se pautar pela ciência, só pela fé, pela essência da fé. Eu não acho que isso seja bem uma verdade. Eu acredito que a igreja desenvolveu bastante o aspecto científico dentro daquilo que lhe cabia, quando ela mesma trouxe a filosofia para ser aliada a ela, a retórica, a lógica, quando ela trouxe mesmo os estudos linguísticos. Isso são características claras que a igreja tentou de algum modo sempre usar essa ferramenta que Deus deu, que é a ciência, o conhecimento, a lógica, a sabedoria, a razão, para melhorar o serviço do reino de Deus e propagar a palavra de um modo adequado. O problema é que medimos constantemente, julgamos conhecimento muitas das vezes como os cientistas. E para isso eu lembro de uma história de um jovem que criou um mecanismo para uma empresa, e nesse mecanismo super caro, com engenheiros de laser, faziam a leitura dos produtos que passavam ali na esteira, e aqueles produtos que estavam vazios eram apontados e a esteira tirava. Quebrou a máquina, mas o engenheiro técnico principal estava em outro país, na Alemanha, e não pôde vir e consertar a máquina. Mas havia ali o seu José, que era o homem da limpeza, e ele falou: olha, eu sei um modo de resolver isso. E isso deixou todos os engenheiros, os cientistas de boca aberta. Ele colocou um grande ventilador sobre a esteira e ele apontou que quando balançava um dos produtos, isso indicava que aquele produto estava vazio. E isso é conhecimento tácito. Isso não é conhecimento que você adquire com microscópio dentro do laboratório. Isso se adquire com a vida. Isso é dado por Deus, é presente de Deus, é sabedoria dada por Deus ao homem. Isso mostra claramente que existe uma forma limitada de conhecimento e sabedoria. Para os cientistas, a ciência é o que se reproduz. Há muitas coisas que não se reproduzem, que não dá para fazer em laboratório. Uma coisa que precisa ser expressa no método científico é a claridade, expressar os resultados que foram obtidos e fazer com que outros entendam. A medição também é uma característica. Medir matematicamente o conhecimento e explicá-lo. A música, por exemplo, é um conhecimento ligado a essa medição, essa forma metódica. Isso é menos claro na religião. Por essa abordagem, até parece que sim, mas não. Temos coisas que são inerentes à disciplina da ciência e outras que não são inerentes à disciplina da ciência. Por isso, trazer coisas que não são inerentes à ciência para serem julgadas pela ciência é uma desonestidade intelectual. Uma delas é tentar provar Deus. Fé, amor, são conceitos que transcendem e que não pode ser palpável de forma material a ponto de separar, isolar, observá-lo por um microscópio. Não se pode fazer isso. Transcende. Não temos um caráter de reprodutividade na fé. Não isolamos ela. Não é possível. A ciência vai tratar dos fatos, religião vai tratar da moral, do propósito, das grandes questões da vida. São esferas diferentes, mas que não se antepõem, não se contradizem, porque foram dadas por Deus para melhorar a vida do homem. Deus deu a ciência ao homem para explicar coisas. E essa ciência começou lá atrás, lembra? Com os filósofos naturalistas, com os pré-socráticos, que começavam de algum modo a tentar perceber, imaginar a vida. A ciência deve sim muito a esses pensamentos primérvios do homem e foi evoluindo em cima disso. Ela foi melhorando graças a esses conceitos iniciais. A ciência ela é diferente da história, da religião, da filosofia. São esferas diferentes da política, da sociologia. Por vezes elas se esbarram, mas elas são diferentes como disciplinas. E ambas foram dadas por Deus. A jurisprudência, por exemplo, ela é muito necessária dentro de um tribunal. Nós vamos preferir um advogado defendendo-nos em um tribunal do que um cientista. Por mais que um cientista possa dizer que a jurisprudência não é ciência porque não pode ser reproduzida em laboratório. Ora, a ciência ela é uma aliada e deve ser uma aliada do homem. É um presente de Deus
Deus que serve para explicar as coisas, para descobrir novidades. Ela não luta contra Deus. Ela não vai de encontro à fé, porque ela serve como um propósito de Deus para que o homem conheça o próprio mundo onde ele foi deixado. Calvino acredita que o homem, a se aproximar mais de Deus, ao desenvolver o conhecimento de Deus, ele se conhece, e ao desenvolver ciência, ele está se dotando de dons que Deus deu a este homem, a essa criatura, para então trazer ao mundo clareza àquilo que é ligado à criação de Deus. Ela serve para ajudar, de fato, a humanidade. É péssimo quando a ciência ela é posta para desmerecer a fé. Elas não se dissuadem e estão em campos diferentes e que se complementam no todo que é a humanidade. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Mateus capítulo 14, do 22 em diante. Diz assim: Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando por sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Esse texto, ele é muito relevante para esse assunto que nós estamos tratando. Jesus, ele andou sobre as águas. Ele venceu algo que naturalmente, pela física, pela química, um homem não pode fazer. A gente pode brincar e dizer que Jesus foi o primeiro surfista a andar sobre as águas sem prancha. Ele, sobrenaturalmente, está além dessas limitações que nos é dada. Essa condição limitada ao mundo físico e químico está para nós, não para o plano divino. De fato, Deus transcende essa circunstância. Há até quem diga, dentro de um conceito cientificista ou liberal, de que na verdade o que haviam ali eram bancos de areia e que Jesus foi andando por esses bancos de areia e ainda assim fez Pedro andar sobre os bancos de areia, mas não tem como desfazer do mérito dele ter acalmado a tempestade. Ora, vivemos dias de tempestades. Vemos um pequeno vírus deixar a humanidade prostrada. Esse pequeno vírus tem feito cientistas, muitas das vezes, passarem horas a fio pesquisando métodos, meios para chegar a uma cura. A humanidade tem temido e tem ficado enclausurada dentro de suas casas. Nós sabemos que, de fato, a nossa confiança está em Cristo, está em Deus. Porque para as horas que a ciência não tem resposta, Jesus Cristo vem andando sobre as águas. Ainda que o homem delimite a ação de Deus e possa imaginar que Deus não vem dessa forma ou daquela, tente de algum modo científico ou natural, com a mente humana, descrever como que é o agir de Deus e não possa compreender por que Deus está permitindo isso acontecer no mundo, eu quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus está no controle e Ele sabe bem o que faz. Ele de algum modo vai fazer com que essas trevas se transformem em luz. Ele de algum modo vai fazer com que esse choro se torne em alegria, que esse medo se torne coragem. Que a igreja seja ousada como foi Pedro. Porque alguns olham para esse texto e dizem assim: mas Pedro teve medo, Pedro afundou,
Pedro teve dúvida. Ora, apenas Pedro andou sobre as águas. O texto não fala que nenhum outro dos discípulos se lançou sobre as águas para andar sobre as águas também. Somente Pedro teve a experiência de como o mestre andar sobre as águas. Jesus nos chama, igreja, nos conclama a sermos luz, a sermos sal neste momento de trevas. Como foi na Idade Média, onde houve a peste negra, nós não podemos nos eximir das nossas responsabilidades. Nós não podemos fazer como fez Pôncio Pilatos. Nós não podemos lavar as mãos e achar que só passar álcool em gel e lavar as mãos é fazer o suficiente. Precisamos de algum modo orar por este mundo que se encontra em desesperança. Precisamos confiar em Deus e falar do Evangelho, falar da palavra de Deus para o mundo. Precisamos, com sabedoria, pedir a graça de Deus para mostrar esse mundo em desesperança, desacreditado, que Jesus Cristo é a única esperança. Jesus deu 3 lições ali para os seus discípulos. Ele ensinou a confiança, a paciência e a esperança. Ele não deu uma ordem pedindo por obséquio, por favor, atravessem o mar. Foi uma ordem expressa, atravessem o mar. Os discípulos ficaram ali no meio, esperando, pescando, talvez, não sabemos. Olharam no horizonte e perguntaram: cadê o barquinho que a gente deixou para o Senhor? Ele não vem nesse barquinho? Não foi nada disso que aconteceu. Não foi nada disso que Jesus pediu. Jesus falou: atravessem, passem, arguiu, ordenou, mandou em outras versões. Ele deu uma ordem expressa para atravessarem. Mas o problema é que muitas das vezes a gente vai com a nossa fé até um determinado caminho. A gente vai com a nossa fé até onde nos limitamos pela sociedade, pelas convenções. A minha fé não pode entrar em todos os ambientes, porque eu me vergonho dela em alguns ambientes. Ora, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus e que não devemos nos envergonhar dele de forma nenhuma. Eu não quero estar em um lugar onde a minha fé não pode estar presente. Por isso, jovem, cuide dos lugares onde você vai e pergunte-se: será que Deus estaria aqui comigo? Será que Jesus estaria aqui participando disso, deste ambiente onde estou? Se estivesse, o que ele estaria fazendo? Jesus Cristo é Senhor da ciência, da própria vida. Ele é Deus sobre todos os conhecimentos. Todo conhecimento se prostra perante a Bíblia, perante a palavra de Deus, perante o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Os discípulos precisaram desenvolver a paciência e esperar. Nós esperamos uma grande promessa, um dia ele virá. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou vos preparar morada e um dia voltarei para vos levar para mim mesmo. Nós aguardamos essa grande promessa de Deus, nessa grande embarcação que é a igreja. E Ele é o nosso timoneiro, Ele é o nosso capitão. Deixe Ele entrar no barco da sua vida nos momentos de desesperança, de tempestades, no momento de Covid. Que Ele seja Senhor e que Ele te leve ao porto seguro, confiante que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor para andar sobre as águas. Imagine se Ele não é Senhor sobre um pequeno e microscópio vírus. Ele é Senhor. Jesus Cristo é Deus. Por fim, ele ensina a esperança, que é a última que morre. A esperança nos faz respirar, nos faz contemplar pela fé que dias melhores virão. Que Deus nos abençoe, que Ele ponha em nosso coração a firme certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Ele ponha a firme certeza de que Ele, como Senhor, sabe cuidar perfeitamente melhor da sua criação. Deixemos aos cuidados de Deus este mundo que padece, mas sejamos a luz para que Ele possa brilhar através de nós e o mundo sair dessas trevas. Que Deus nos abençoe. Descartes disse: penso, logo existo. Mas eu sou foi afirmado por Cristo. Descartes afirmou a consciência da sua existência, Jesus afirmou a sua divindade e pré-existência. Duas pessoas e dois verbos diferentes. Um disse, eu existo, e o outro disse, eu sou. O primeiro se explica na limitação do tempo e do espaço, o segundo se explica na independência de todas as coisas.
Tudo que existe teve um princípio e por mais que dure terá um fim. Tudo que existe ocupa um espaço e por maior que seja, é limitado. Quem existe nasce e morre, começa e acaba. Tudo que existe hoje, ontem não existia e provavelmente amanhã não existirá. Existência pressupõe origem e origem pressupõe força criadora. Por exemplo, a ciência diz que o universo tem 13 bilhões de anos. Raciocine comigo então. Se tem idade, então existe. E se existe, por alguém foi criado. Por isso existe o homem, o cosmos e existem as galáxias. Existe o Sol, os planetas e as estrelas. Existem anjos, animais, peixes e vegetais. Existem as partículas atômicas e as partículas subatômicas. Deus não existe dentro da existência, porque Deus é o criador dela. Tudo ao nosso redor tem idade, tudo ao nosso redor foi criado, mas Deus não. Deus não existe, Ele absolutamente é. Aquele que é não é limitado pelo tempo ou espaço. Aquele que é não nasceu nem foi criado. Eu existo, eu grito dentro da minha dependência temporal. Eu sou a voz de Deus que por toda a eternidade ecoa. Eu existo, foi pronunciado em desobediência no jardim do Éden. Eu sou a obediência no jardim do Getsemane. Eu existo, é a afirmação do próprio eu na Torre de Babel. Eu sou a negação do próprio eu na cruz do Calvário. Eu existo, é o bezerro de ouro feito pelos hebreus no deserto. Eu sou a adoração de Deus pelo que Ele simplesmente é. Eu existo, é a voz da solidão. Eu sou a palavra que a toda a humanidade conforta. Ele é antes da formação do sol e das estrelas. Ele é antes que houvesse dia e noite. Ele é antes do mar separar-se da terra. Ele é antes do barro rebelar-se contra ele. Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse. Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade. Ele é a porta de chegada à casa do Pai depois de um caminho de lutas e decepções. Ele é o bom pastor antes da existência do lobo devorador. Ele é a ressurreição e a vida antes da cova e da sepultura. Ele é o caminho certo antes da perdição e do engano. Ele é a verdade antes da mentira e da armadilha. Ele é o guia no Egito libertando o seu povo da escravidão. Ele é a voz no Moriá substituindo o cordeiro do sacrifício. Ele é submetido na história nascendo como um menino indefeso. Ele é presente no mundo ferido pelo mal. Ele é o sacrifício na cruz a oferecer sua vida. Ele é ativo na história da humanidade. Ele simplesmente é. E porque Ele é, Ele também está. Ele está nos teus sonhos impossíveis, tornando-os alcançáveis. Ele está nos teus pesadelos, dissipando toda a dor. Ele está nas tuas noites mal dormidas, no teu cansaço, no teu estresse. Ele está nas vozes motivadoras do seu dia a dia. Ele está no antirretroviral te mantendo em vida. Ele está na perda da dor de um ente querido. Ele está no choro, no riso, na ansiedade e na angústia. Ele está no teu passado, visitando a dor do estupro e da rejeição. Ele está no teu coração, plantando a semente do perdão. Ele está na porta, esperando o dia do arrependimento e do abraço. Ele está pronto para te restaurar das drogas, do fumo e de tudo que te destrói. Ele está com você agora, neste exato momento, limpando os resquícios do pecado, porque Ele é um Pai de amor. E é nele que você existe, respiras e se moves. Ele é tudo o que você precisa para viver. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos para sempre receber notificações novas. E se você gostou do vídeo, compartilhe por favor para as outras pessoas verem. Tchau!